Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, e você está em mais um episódio do Boteco do Mayhem. E hoje a gente vai falar de narrativas do nascimento egípcio. Então a gente já trouxe aqui no Boteco o professor Thomas Tella, mas hoje a gente vai trazer uma convidada para falar especificamente dessas narrativas que a gente estava prometendo desde o episódio passado, né? Então, para complementar hoje, na verdade, é uma opção especial, porque eu só ia abrir aqui, que eu estou precisando correr no hospital, porque eu fiz a alegria de estar carregando um armário, ele caiu de quina, e eu provavelmente estou com alguma coisa fraturada na mão. Então, como o show tem que continuar, eu vim fazer a abertura, mas eu preciso ir no hospital agora. Então, juntando-se a nós no boteco de hoje, Ulisses Massad representando o enoquiano.com.br. Salve, galera! Hoje nós vamos ter uma noite muito especial com uma convidada que nós já esperávamos ela aqui antes, no episódio do professor Thomas, mas ela não pode participar, ela acabou não entrando. Então, hoje nós vamos ter uma palestra exclusiva com ela, que é a Gabriela. E diretamente do Conexão Pagã, Vanessa Lanaro. Saudações, galera! Estou super animada por mais esse tema incrível aí com a Gabriela. Vamos lá, mais um tema maravilhoso. E a gente sabe da regra, se você participou e você ganha o direito de vir aqui atormentar os coleguinhas com perguntas. Então, do Farol de Alexandria, né, professor Thomas Stella, seja bem-vindo novamente, professor. Saudações! Valeu aí, Marcelo, valeu, Ulisses, boa sorte, Gabi, saudações, Vanessa. Então, que seja uma ótima palestra e mostra aí o show aí do que você sabe sobre o Egito. Maravilhoso. Eu vou passar o comando da parada para o Ulisses, para ele ficar de host. Vou pedir o Ulisses para ler o currículo dela, eu vou me despedir de vocês, que está doendo pra caralho, está uma bolha gigante na minha mão. E eu volto no próximo. Eu vou assistir isso aqui assim que eu voltar para casa para editar. Gabriela, muito obrigado. Prazerzão ter você aqui no episódio e a gente se vê até daqui a pouquinho. Tchau, obrigada, Marcelo. Bom, então vamos lá. A nossa convidada de hoje é a Gabriela Lazarotto. Ela é mestranda em Ensino de História pelo Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvendo uma pesquisa de divulgação científica e ensino de História do Antigo Egito. Graduada em licenciatura em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Rio Grande do Sul, seu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Eugamia de Hatshepsut, não sei se eu pronunciei certo, e é professora de História, Geografia, Ensino Religioso pela Rede Pública Municipal e Ensino do Rio Grande do Sul, é pesquisadora na área do Egito Antigo e estudando as representações do passado, história das mulheres egípcias e a relação entre a religião e a política na Antiguidade. Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ulisses. E você não pronunciou certo, mas você tentou, é difícil mesmo. Eu tentei. Hatshepsut. Ah, bom, eu tinha certeza que acertar não ia. Mas ninguém acerta, é tipo aquele nome assim, que você tem que falar 3 vezes até conseguir, é impossível. Então, tudo bem. Tudo bom, é muito bom ter ela aqui. Eu trouxe uma apresentação para a gente compartilhar, né? Então, assim... Mas antes disso, nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, quem que é a Gabriela? Da onde a Gabriela, lá de criancinha, começou a, sei lá... Por exemplo, o Thomas nos disse que foi uma revista super interessante que levou ele para esse caminho. Agora, nós queremos conhecer um pouco de você. Como é que você saiu lá da sua infância até chegar nesse estudo que você tem hoje sobre o Egito? Eu acho que não tem ninguém que trabalhe com o Egito que não tenha começado na infância, assim, é um negócio muito surreal, né? Então, para mim, eu me lembro de ver uma imagem, assim, naqueles livros de escola do escriba sentado, aquela figura bem comum, assim. E quando eu olhei para aquilo, imediatamente eu me vi como se eu estivesse na figura daquele cara, assim, do passado, assim. Foi uma coisa muito, muito forte para mim. Então, a partir dali, eu comecei a me identificar com o Egito, né?
E sempre achei muito curioso, principalmente a imagem dos deuses, metade animais, aquela coisa muito diferente, né? E me intrigava. E aí, quando eu fui fazer história, eu gostava muito de mitologia grega, gostava muito, pesquisava muito sobre mitologia. E quando eu estudava mitologia egípcia, eu não entendia nada, nada, nada. Eu achava aquilo tudo muito complexo, tudo muito difícil. E aí eu tinha que escolher um tema para o meu TCC, né, para o meu trabalho de conclusão de curso. E eu disse, bom, eu tenho muita dificuldade de entender o Egito, eu acho fantástico, mas eu não entendo nada. Então, eu tenho que aprender. E eu fui lá e disse que eu queria fazer sobre Egito, sobre as mulheres. E meu orientador foi louco e topou, porque aqui no Brasil é muito difícil a gente ter trabalhos sobre Egito, né? A gente tem, atualmente, alguns pesquisadores têm trabalhado mais Egito, mas na minha época que eu fui me formar, isso era muito raro, né? A gente não tinha trabalhos acadêmicos, principalmente trabalhos de conclusão de curso, assim, né, nível de graduação, sobre Egito. E era muito como se eu fosse louca, né, fazendo isso. Então, a partir de então, o Egito tomou a minha vida, assim. Nunca mais consegui me afastar dele, porque ele de fato, assim, é totalmente apaixonante. E as pessoas que estudam Egito, elas acabam ficando muito fascinadas, né? Tem um público muito fascinado, né? A gente não encontra o mesmo fascínio em outras civilizações, né? Os gregos não têm a mesma coisa, os nórdicos não têm a mesma coisa, né? Ao ponto de que a gente cunhou um termo para isso, que é egiptomania, né? Qualquer pessoa que trabalha com Egito é egiptomaníaca também. Duvido muito que não seja. Nós temos várias ordens, né, dentro do ocultismo que se usam essa simbologia do Egito como uma referência, né? A própria maçonaria tem um pouco, né? Tem a Rosa Cruz, tem outras vertentes que sempre se espelham no Egito, né? Praticamente a gente brinca, né? Tudo vem de lá, né? Tudo vem de lá. E quando a gente acha que uma coisa não vem de lá, depois a gente descobre que veio de lá também. Que legal. Bom, Gabriel, fica à vontade para fazer a tua apresentação. A gente já está aqui doido para aprender contigo. Muito obrigada. Então, eu vou compartilhar a tela e vou trazer aqui algumas imagens, né? E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, vamos lá. Então, o meu tema hoje é sobre os nascimentos divinos, né? Esse tema, ele é muito caro para mim, porque a gente ouve muito falar sobre nascimento divino quando fala sobre cristianismo, quando fala sobre deuses gregos, né, semideuses, enfim. Mas a gente não ouve muito falar sobre nascimentos divinos associados a mulheres, né? Por exemplo, nós não temos muitas heroínas que são semideusas, né, na Grécia Antiga, né, como um Hércules, uma coisa assim. São mais raras, né? E dentro da tradição judaico-cristã, nós temos um único nascimento divino, que é o nascimento de Jesus, né? E quando eu me deparei com essa história, que hoje motiva a minha apresentação, né? Quando eu comecei a buscar um tema para terminar a minha graduação, eu queria muito saber sobre as mulheres no Egito. Eu queria entender, perceber como que viviam essas mulheres, se a condição em que elas viviam era parecida com a condição da Grécia, se era parecida com a condição da Mesopotâmia, como que elas viviam. E buscando essas narrativas sobre as mulheres, eu me deparei com a Hatshepsut, né, que é uma faraó, foi uma mulher que se tornou o rei do Egito, né? Ela se tornou faraó do Egito. Ao contrário do que a gente pode pensar, isso não é uma exceção na história egípcia, né? Nós temos 6 casos de mulheres que foram faraós na história do Egito, sendo que a que governou por mais tempo foi a Hatshepsut, né? Ela governou por 24 anos. É um tempo longo de reinado, inclusive um tempo longo para faraós egípcios, né?
E ela, durante os seus anos de reinado, ela prosperou muito, assim, o Egito prosperou bastante, ele alcançou um nível de desenvolvimento muito bom, ao ponto que ela pôde construir um grande templo da sua eternidade, que é um caso único de templo no Egito, que é o templo de Del Bahari, né, que é um templo de milhões de anos dela, que é onde ela passaria a sua eternidade, né, seria o equivalente a uma pirâmide. Em termos arquitetônicos, ele é mais difícil de construir, inclusive, que as pirâmides de Gizé, porque ele está incrustado na rocha, né? Ele está na montanha. E ele demandou que se escavasse essa montanha. Então, ele foi esculpido a partir da montanha para fora. Né? E ele é imenso, imenso, é um dos templos mais bonitos que a gente vê, acho, no Egito, e um dos mais bem preservados, assim. Apesar de que a grande parte do seu pórtico se perdeu. E ele tinha uma função ritual de garantir que a Hatshepsut renascesse para a eternidade, e não só isso, que aquilo que ela tinha feito no seu reinado continuasse perpetuando, que as benesses que ela deu ao Egito continuassem se perpetuando ao longo dos milênios, né? Gabi, No caso... Pode falar. Fazer uma pergunta? Só para ter uma ideia de tamanho, você sabe mais ou menos o tamanho dessa rampa que tem na frente do templo? Só para a gente ter uma noção de proporção? Você sabe ou não? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ela deva ter em torno de uns 10 metros de altura. Não, muito. É De mais? altura. É. Não, dá uma olhada. Ali tem algumas pessoas pequenininhas ali, só para você entender a proporção. Parece gigante isso, né? Ela é gigante, ela é muito grande. Assim, essa foto está tirada numa época que está sem turista. Normalmente, essa rampa fica lotada de turistas subindo e descendo. Ela deve ter cerca de uns 50, 100 metros de extensão ali, de comprimento. Ele é muito grande, é imenso. E ele tem uma base muito grande também, né, ao redor, não é só o templo. A gente vai ter a entrada ali, o pórtico de entrada tem em torno de 10, 20 metros, e depois você tem mais um recuo, e tem a parte do templo mais interna, né? E ele vai ter, nesse primeiro pórtico que você entra, ali onde tem a representação dessas esfinges, né, que eu coloquei aqui, que é esfinges, não, desculpa, da Hatshepsut em forma de faraó, em forma de Osíris, né, que eu coloquei ali embaixo. São 30 estátuas, se eu não me engano, dela, em tamanho gigantesco, de 2 a 3 metros de altura, de 3 a 4 metros, desculpa, e elas, todas em forma de Osíris, algumas delas quebraram, né, mas algumas ainda se mantêm, onde ela se representa com todos os atributos divinos, de renascimento, do deus Osíris e tudo mais. E ela vai construir esse templo marcando os acontecimentos mais importantes do reinado dela, né? Então, dentro desse templo, a gente tem as cenas da vida da Hatshepsut, e aí nós temos do nascimento dela, a coroação, e depois o feito mais importante do reinado dela, que foi a expedição a Punt, né? Que ela vai mandar um navio para um reino, que é o reino de Punt, que tem muita discussão em torno de que reino seria esse, né? E de lá eles vão trazer muitos objetos, incenso, árvores específicas, animais, vários produtos que vão ser trazidos de lá, inclusive alguns produtos que eram muito necessários e que só vinham de lá para o culto de Amon, né? Então, ela, dentro da sua narrativa de nascimento, se coloca como filha de Amon. E quando ela coloca nesse pórtico essa expedição a Punt e quer manter essa energia para a eternidade, ela quer garantir que o culto de Amon se perpetue para a eternidade, né? Então, ela garante, através de uma forma ritual, que Amon sempre terá aquilo que ele necessita para o seu culto para a eternidade. Então, dentro desse templo, eram realizadas algumas celebrações, alguns rituais, onde
tanto a Hatshepsut entraria nessa forma espiritual, quanto o deus Amon, né? E eles passariam por esses pórticos, como que revivendo os feitos do reinado dela. Então é impressionante, assim, a gente tem um templo dessa magnitude construído por uma mulher e que assegurasse, assim, a manutenção do culto da divindade de forma tão bela, assim. Quase que o próprio templo é um ritual, né? Ele é uma magia. Ele é uma forma de garantir isso. Fantástico. E uma das coisas curiosas que a gente tem sobre o reinado dela é que não apenas ela vai se mostrar na sua figura masculina, né? Toda vez que uma mulher assumia o papel de faraó, ela não era representada como ela mesma, né? Toda a representação de um faraó egípcio não é a pessoa tal como ela era que está ali desenhada. É toda uma estética que era determinada, né? E no caso da Hatshepsut, essa representação dela, ela se mostrava como um homem, né? E assumia esses atributos. Então, ao longo da historiografia, teve algumas pessoas que diziam que ela era um faraó trans, coisas assim, muito absurdas, né? Que são de uma ignorância da história egípcia. E como que a gente sabe que não é isso? Porque era uma regra, né? Você assumia os atributos, né? Ela estava ali encarnando uma potência divina, né? Ela não era mais um indivíduo, ela era uma representação de um deus, né? E então ela aparece representada horas como homem, horas como mulher. Então a gente tem, por exemplo, nessa estátua que eu botei embaixo ali do templo à esquerda, ela aparece com atributos femininos, né? Ela aparece com uma roupa de mulher e a coroa de faraó. Então, isso também é algo que não é comum na história egípcia. No caso de outras faraós que a gente teve ao longo da história, nem todas se representaram como mulheres, né? A gente vai descobrir que elas eram mulheres por outras coisas, por fontes escritas, pelo nome, né? E no caso da Hatshepsut, ela fez questão de mostrar o seu aspecto feminino, né? Ela fez questão de se colocar como um sol feminino. Então, isso é algo novo também dentro da história da Hatshepsut. E o motivo que levou ela, uma mulher, a assumir o trono, né? Dentro daquele contexto, né, ela era filha do faraó Tutmoses I, que foi um dos que ajudou a reunificar o Egito após os Hyksos, né? E ela era uma filha mais velha dele. Ela vai casar com o irmão, que é Tutmoses II, e esse irmão vai morrer muito jovem, e ele vai ter com ela apenas 2 filhas mulheres. E aí ela vai assumir o poder junto com o filho do Tutmoses II com uma esposa secundária, né, que vai ser o Tutmoses III. E quando o esposo dela falece, o herdeiro ele tinha apenas 8 anos. Então, ela, como a função que as mulheres também tinham no Egito de garantir o poder, né? A mulher ela é a representação do trono do faraó, ela é aquela que garante o reinado, né? Como Ísis, dentro do mito de Osíris, vai garantir que Osíris retorne à vida e depois garante que se passe o poder para o filho. Ela vai assumir o trono em corregência com Tutmoses III. E aí nós temos os dois representados lado a lado, ela e como homem, e o Tutmoses III, que era uma criança, também representado como um homem adulto. E, posteriormente, quando ele tinha em torno de 15 anos, ela vai assumir o poder sozinha. Então, ela vai tomar o poder para si. Não sabemos por que ela faz isso. Não sabemos se o Tutmoses III tem uma crise de adolescência e ela quis dar uma lição, ou se eles brigaram, ou se havia alguma disputa pelo poder, ou se simplesmente isso foi um acordo. O que a gente sabe é que ela toma o poder e ela assume o Estado egípcio sozinha. E, posteriormente a isso... Posso Pode fazer uma falar. pergunta? Na palestra do Thomas, eu lembro dele ter comentado que a função do faraó, além de ser
vamos dizer assim, um líder espiritual, né? Aquele que garante a colheita, aquela coisa toda, né? Tinha também um lado militar, né? Que era a pessoa assim responsável por uma visão estratégica para a defesa, aquela coisa toda. Correto, Thomas? Se eu não me engano, acho que eu lembro disso. Ela, com 15 anos, ela assumiu esse papel também? Tem alguma coisa relacionada à defesa dela? Não, Atuar, não. né? Ela já era mais velha, né? Quem tinha 15 anos nessa época que ela assumiu o poder era o Tutmosis III, que depois vai ser um grande chefe militar, né? Que é o conhecido Napoleão do Egito, que a gente chama, que é com ele que a gente vai ter o início de um Egito, assim, expansionista, né? De militar mesmo. Mas nessa dinastia em específico, né, que é a 18ª, nós temos grandes figuras de mulheres que foram importantes, inclusive em termos militares, né? A avó da Hatshepsut foi importantíssima a avó dela. Ela foi importantíssima na derrota dos Hyksos, né? Ela foi uma rainha extremamente cultuada posteriormente, inclusive por isso. E ela era representada, ela tem uma estátua em que ela está representada com as honrarias militares egípcias, que são um colar com moscas, né? Então, a honraria militar egípcia, ela é representada pela figura da mosca. E ela tinha um colar inteiro com moscas, porque ela auxiliou o Egito a derrotar os Hyksos. Essa época era mais ou menos a mesma época que os judeus foram para o Egito ou não? Então, Os hebreus, né? a gente não tem nenhuma evidência da presença hebraica no Egito. Nenhuma evidência, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos, colocam que o faraó do Êxodo seria o Tutmosis III. Porém, a gente não tem nenhuma evidência disso, né? Isso nada mais é do que uma elucubração que a gente não tem prova, né? E menos ainda de que os hebreus eles foram escravos no Egito, até porque os egípcios eles não tinham escravos, né? A escravidão no Egito ela é muito ínfima, é só para pessoas que eram prisioneiras de guerra e trabalhadores domésticos, e não era nada assim em grande escala. Então, dentro da história egípcia, nós não temos uma grande presença significativa hebraica, né? Depois, em tempos posteriores, a gente vai ter a presença dos judeus em Alexandria, né? Vão ter colônias judaicas em Alexandria, em outros locais, né, como depois Nag Hammadi, essas coisas assim. Agora, neste período da história, a gente não tem nenhuma evidência de presença significativa hebraica no Egito, né? E também algumas traduções bíblicas colocam, né, que traduzem o faraó do Êxodo lá como Ramsés. Isso é outro problema, né? Algumas versões, algumas editoras que traduzem a Bíblia, elas colocam a tradução do nome lá como Ramsés. E não tem lugar nenhum que era Ramsés. Isso é culpa de Hollywood, né? Porque Hollywood ajudou a espalhar essas mentiras aí, né? o Thomas, inclusive, tem um vídeo sobre isso que é muito bom, que está no canal do Faraó de Alexandria, que ele mostra, né, essas cenas. Por que se bate tanto nessa tecla, né, de que Ramsés era o faraó do Êxodo? Porque Ramsés Ramsés II, né, foi um dos faraós mais importantes do Egito, né? É um dos faraós mais conhecidos e de uma fase do Egito que é uma fase do Império, vamos dizer assim. É próspera essa fase, né? É uma fase onde vai ter muita guerra, mas a questão é que é um dos poucos que se conheciam, né? Quando se começa, vamos pensar, tem que ser um faraó muito significativo. E a verdade é que a gente não tem evidência nenhuma de que foi ele. E inclusive, não faria sentido algum que fosse ele, né? E tem um vídeo de uma pessoa na internet falando, inclusive, que a mãe do Moisés era Hatshepsut, né? Que é a mãe egípcia do... Isso me dá... eu fiquei com tanta raiva quando eu vi esse vídeo. Tanta raiva. Vocês não têm ideia. Porque é algo assim tão... Não sei de onde a pessoa tirou isso, sabe? Da onde? Não me faz sentido, né?
não tem um ponto da história da vida dela que a gente possa dizer que isso poderia ter acontecido. Então, não entendo, não sei, é invenção. Tanto eu quanto a Vanessa, a gente acaba estudando historicamente algumas questões, né? A Vanessa, ela estuda a parte da estregoneria, né? Que é a bruxaria italiana, e eu estudo os diários do John Dee, né? Então é bem comum a gente ver assim, as pessoas distorcendo coisas do passado, criando coisas novas, e realmente a gente fica bem incomodado também com esse tipo de coisa. Não, ainda mais quando é um nome famoso, né? Aí as pessoas, elas colocam naquela figura todos os feitos da humanidade, né? Mas aí se cria, né, essa coisa do mito. Eu lembro que a primeira pessoa que eu vi, eu estava vendo um documentário há muitos anos no Discovery Channel, e aquele doutor Zahi Hawass falando exatamente isso, que não tem nenhuma evidência de que tinha o povo hebreu nessa época e tal. Falei, caraca, isso é interessante, porque né, a gente cresce ouvindo essas histórias, então, e aí vem Hollywood e massacra, então é interessante, né, ter estudiosos hoje como vocês que vêm para desmistificar todas essas coisas que estão erradas, né? Inclusive, essa semana eu estava passando para os meus alunos aquele filme do Príncipe do Egito, né? E aí você começa a ver exatamente todo esse discurso, e aí eu mostrando para eles, né? Por que isso não faz sentido? A gente parava as partes do filme e perguntava, por que isso não faz sentido? Eles mesmos me diziam, mas os egípcios não tinham escravos, mas os egípcios não faziam isso, né? E tem algumas narrativas, né, sobre a história do Egito que são engraçadas, que elas são extremamente, assim, egípcios maus, judeus bons. E aí todos os judeus são pessoas maravilhosas, e os egípcios são todas pessoas terríveis, né? Tem uma coisa que as pessoas confundem, né? Nessa época, sequer existia a identidade hebraica. Então, não existia língua hebraica, não existia escrita hebraica, não existia religião judaica. Nada disso existia nessa época. Você tem um termo chamado Hapiru, que algumas pessoas consideram que pode ser a origem do termo hebreu, que na verdade quer dizer forasteiro, estrangeiro, uma coisa assim. Mas não tem, mesmo entre os linguistas, é difícil sustentar isso. Isso assim, é o mais próximo que você tem de alguma possibilidade. Tem uma estela do faraó Merenptah, que é da dinastia seguinte, essa aí é a 18ª, a 19ª dinastia é a seguinte, que ele fala que ele promoveu um massacre, e aí, dentre os povos, lá ele começa a citar um monte de povos ali, tem um povo que está escrito Isiriar. Agora, traduziram como Israel. Não sei se Isiriar é a mesma coisa que Israel, ou se estão, sabe, querendo tanto achar uma coisa que acabam, sabe, forçando uma situação que às vezes nem é isso. O legal da arqueologia é que a gente vai a campo perguntando, não afirmando. Você vai falar, ó, o que esse sítio aqui vai nos revelar sobre o passado? Não é o que a gente... existe uma diferença entre a arqueologia bíblica e a arqueologia, porque a arqueologia bíblica, eles vão com o livro na mão procurar aquilo que está no livro. E a arqueologia científica, não, ela faz o contrário. Ela escava o sítio, e se no sítio houver alguma coincidência com algum livro, não só esse, mas tantos outros, aí você analisa para verificar se aquilo de fato foi escrito, porque foi escrito. Porque o livro da Torá, os 5 livros que compõem a Torá, foram escritos por volta do século 6 na Babilônia. Então, nós estamos falando aqui, a Hatshepsut, me confirma mais ou menos aí, Gabi, é mais ou menos século 16 antes da Era Comum, né? 1000 anos antes. 1000 anos antes. Não, e assim, quando a gente fala também dessas questões, assim, bíblicas e tal, a gente acha que a religião hebraica é muito aquela ideia que a gente tem do judaísmo, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito posterior, que foi uma construção religiosa muito, muito posterior. E, inclusive, os mais antigos hebreus provavelmente até tinham imagens, né, cultuavam outras formas de divindades, né, e se eles estiveram no Egito, se eles estiveram em contato com os egípcios, provavelmente eles estavam inseridos dentro daquele contexto religioso. É muito difícil que não estivessem. E tem um estudo até que
de um professor aqui no Brasil que ele analisou todos os trechos da Bíblia que falavam sobre o Egito. E ele viu que a maior parte das referências bíblicas ao Egito são elogiando o Egito, né? Ao invés do que a gente pensa, nossa, eles odiavam os egípcios, porque os egípcios eram pagãos e coisas assim. Não, a maior parte das referências eles elogiam os egípcios, né? Então, não faz sentido, muitas vezes, essa narrativa de que os judeus, os hebreus, enfim, os israelitas, eles odiavam os egípcios, que os egípcios eram maus. Porque até depois a gente vai ver que vão ter comunidades judaicas ali, né, em Alexandria, fortes. Então, né, a religião egípcia não era uma religião que, por si, ia impedir que outras pessoas tivessem o seu culto ali dentro. Não faz sentido isso. Não tem uma visão do porquê isso aconteceria. Que legal, é muito bacana ouvir essas coisas, porque a gente tem essa visão do passado com base, acho que a maioria de nós, assim, né, com base do que a gente vê da religião, né? Que os ípsios tinham alguma relação de parentescos com os hebreus, que eles foram recebidos lá no Egito porque eles dominavam naquela época, mas então não foi bem assim, né? Isso. Quando a gente fala dessa época, né? No Egito a gente tem muitas fontes escritas, né? Então, se a gente tivesse tido um grande número de populações de alguma etnia específica no Egito, isso teria ficado registrado em algum lugar. Não tem como não ter um papiro, não ter um resquício arqueológico, não ter nada, né? É muito estranho não ter nada, né? E, então, isso também intriga. Muito legal. E quando a gente fala desse templo, então, né, essa narrativa de nascimento que eu falei para vocês, ela vai, deixa eu ver se consigo passar. Tá. Ela vai aparecer num dos pórticos de entrada, né? Então a gente vai ter a representação do nascimento da Hatshepsut. Você tem uma parte do templo onde tem Anubis representado, e tem uma portinha, tipo essa portinha que eu botei aqui, de onde sai a capela da Hatshepsut. Então, o espírito dela, quando o ritual é realizado no templo, ele entraria por essa portinha e percorreria o salão do templo, encontrando o deus Amon do outro lado, e depois sairia, como se ela renascesse, sabe? Uma vez ao ano, quando eram realizados os cultos dentro do templo. E nessa parte onde ele entra, nós temos logo em seguida a representação da narrativa de nascimento. E por que ela constrói essa narrativa de nascimento, né? Eu coloquei aqui algumas referências para a gente analisar. Por quê? Ela era uma mulher assumindo o trono do Egito, né? E ela, para assumir esse trono, ela precisava se legitimar. Geralmente, para passagem de poder acontecer, você passava o poder para o filho mais velho. Então, o faraó, ele iria passar o poder para o filho mais velho ou para o filho escolhido em vida, o filho mais capacitado, enfim. Era uma passagem de poder que ela levava em consideração a linhagem, né? Não só o filho mais velho, mas o filho da esposa principal, né? Porque para os egípcios, a linhagem feminina era muitas vezes até mais importante que a linhagem masculina. E a Hatshepsut, ela era a filha mais velha de um faraó, ela foi uma esposa de um faraó, mas ela tinha um concorrente que era Tutmosis III. Para se legitimar frente à sociedade egípcia, os sacerdotes de Amon, né, eles vão construir para ela, basicamente a partir de um sacerdote muito específico que apoiava o reinado dela, que era Rapunzel, uma narrativa de nascimento. Eles vão criar uma mitologia para justificar por que ela deveria ser faraó. Então, ela é colocada nessa mitologia como filha do deus Amon, que é o deus oculto, o deus principal, né, dessa época, cujo templo, né, ficava em Karnak, e que ele tinha toda
uma questão com essa dinastia específica da Hatshepsut, que ele era a divindade mais cultuada no Egito nessa época, né? Vão ter outros momentos que vão ser outros deuses, né, como Ra, como Horus, enfim, mas neste período, Amon era o deus mais importante. E ela é representada como tendo nascido a partir da vontade de Amon, a partir do desejo de Amon, de trazer ao mundo um filho. E aí, dentro desse contexto, nós temos essa representação, que é a representação de Tote, anunciando para a mãe da Hatshepsut que ela seria a mãe de um filho. Então, Tote, ele é essa figura, metade homem, metade pássaro, e ele carrega na mão o símbolo Ankh, que é o símbolo da vida, né? E eu coloquei aqui algumas representações da Anunciação de Maria, até para vocês compararem, né? Que é a mesma representação dessa mulher coroada, né? Cuja figura metade homem, metade pássaro aparece, e ele traz na mão a presença de uma flor que representa também essa vida que ele anuncia, né? Essa flor, às vezes, é um nenúfar, a açucena, né? Que é uma flor dentro da simbologia de representação cristã muito específica, e ela vai aparecer em outros contextos também. Então, é basicamente uma cópia, né? Uma representação extremamente parecida, só que de uma outra maneira. Em vez de colocarem, né, o rosto do pássaro, eles botam asas, enfim, né? Porque os anjos da Bíblia não são representados dessa forma. Então, da onde isso veio, né? Da onde isso se criou? Provavelmente deste contexto. Nossa, cabeça explodindo agora. Nunca tinha imaginado isso, mas que fantástico. Inclusive, o nome das mães, né, dos faraós é a Mut-Nefer, né, que é a mãe de Deus. E quando a gente analisa o texto que está junto, né, ali que vocês veem que o Tote ele está falando para a mulher, e aquele texto que aparece embaixo são as palavras que ele diz, né, quase aquela coisa meio história em quadrinhos, né. Os textos egípcios, eles são em contexto, então você tem a imagem, ela faz parte do texto, ela não pode ser lida separado do texto. Quando a gente olha, nossa, lá nos templos, né, tem uma representação, e a gente vê aquele monte de texto na volta e acha, nossa, estão ilustrando o texto. Não, a imagem ela é uma parte do texto, porque é uma escrita que é totalmente imagética. Então, esse texto, você lê ele a partir da imagem. Então, da imagem, você parte para aquela parte embaixo, né? E eu trouxe aqui para a gente ver o que diz ali. Então, diz assim, as palavras ditas por Tote, senhor do divino, a nobre dama, filha de Geb, herdeira de Osíris, que preside ao duplo país, a rainha Amés, Amon, mãe dos tronos do duplo país, está satisfeito do valor da nobre dama, acha que a mulher é de grande encantamento, que ela seja extremamente louvada, mãe dos prazeres, a grande, doce e amada, que Amon se regozija de ver e quer se unir a Horus com ela, né? Então, ele está anunciando que ela é louvada, que Amon vê ela como alguém incrível, e ele quer que ela seja a mãe do seu filho, né? Então, eu coloquei do lado a narrativa bíblica para a gente ver, né, a comparação. Então, no sexto mês, o anjo Gabriel, né, que seria a representação análoga a Tote, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, ao homem, tudo isso que a gente já conhece, né? Então, o anjo entrou e disse, alegra-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Então, é exatamente a mesma coisa, né? Ele louva a mulher e diz que por ela ter o seu valor, ela vai ser merecedora de trazer um filho do Deus à vida. Então, essa representação toda que a gente tem, ela foi composta quase 3.000 anos antes da narrativa bíblica. Então, quando a gente pensa que é tão próximo, tão parecido, e ao mesmo tempo tão mais antigo
e tão relacionado a uma mulher, eu fico pensando, assim, muito, como que isso chegou à narrativa bíblica, né? Como que essa forma de representar chegou na narrativa bíblica? Então, eu não sei, eu deixo questionamento, pessoal, porque não é algo que eu acho que a gente vai achar a resposta tão cedo. Que fantástico. Aqui eu coloquei também um pouco sobre essa questão dos partos, né? Porque a história da Hatshepsut, ela vai até o momento do parto. Depois eu vou voltar nessa imagem, que senão ela vai ficar meio descontextualizada, eu vou passar aqui. Aqui tem todos os trechos de como seria toda a história da Hatshepsut que está representada nesse templo, né? Então, primeiro nós temos, no quadrinho da esquerda lá, Tote conversando com Amon, e eles estão pensando como é que eles vão gerar um herdeiro para o Egito. E aí Amon lhe diz que havia uma mulher num determinado lugar, que ela era esposa do faraó, e que ela era virtuosa o suficiente para dar à luz ao seu filho. E aí Tote leva ele, transforma ele no faraó, e ele vai ter com a rainha. Então ele aparece na segunda cena ali, como se ele estivesse sentado num sofá com a rainha, né? Essa é a forma egípcia de dizer que eles tiveram um encontro amoroso que deu frutos, né? É uma representação de uma união sexual egípcia, tá, gente? Não tem nada de pornográfico, mas é basicamente dentro do contexto dos templos, era assim que eles mostravam. Eram duas pessoas sentadas, as pernas de um passam pelas pernas de outro, e ele está colocando a vida dentro da boca dela, né? E eles estão sobre um sofá que é segurado por duas divindades ali. Então ela sente que é Amon pelo cheiro. O cheiro de Amon, ela descreve que ela sente o odor do deus, mas ela vê a forma do faraó. Depois disso, na terceira figurinha ali, nós temos a representação do deus oleiro, que é um deus carneiro, que ele é aquele que compõe a forma de todos os seres. Então, antes de uma criança nascer, ele tem que dar a forma, através do barro, dessa criança e do seu Ka, que é o duplo, né? E então, nós temos a representação dessas duas figuras, que é a Hatshepsut e o Ka da Hatshepsut, que são aqueles dois bonequinhos que são gerados a partir do barro. E a deusa que está ali dando a vida para eles é a deusa Eket, né? Que até uma vez o pessoal no curso até estava falando que tem uma semelhança muito parecida, né, com a palavra Hecate, né? O nome Hecate, que é uma deusa Rã, que ela representa essa transmutação, esse nascimento, essa vida que brota. E é uma deusa associada também aos partos. Né? Repara que ela coloca a vida a partir do nariz, a partir da respiração. Então, é o sopro. É exatamente aquilo que está na Bíblia, né? Você monta no barro e você dá o sopro da vida. Então, repara que ela está apontando a vida a partir do nariz. E segundo a tradição egípcia, a partir do momento que você respira, você, então, inicia essa vida que termina quando você dá o seu último respiro. Eu ia brincar exatamente com isso, né? Eu falei, essa história de nascer a partir do barro, já li em algum lugar. Então, depois disso, a gente tem a anunciação de Tote, então é o momento em que ele chega para a rainha e anuncia que o filho que ela vai ter, ela espera no ventre, ele é um filho de Amon, ele é filho de um deus, e que esse filho vai ser faraó. E aí, logo em seguida, a representação posterior é do deus Khnum e da deusa Heket, guiando a rainha para o lugar onde ela vai dar a luz. Então, ela é levada para um local que era isolado dentro dos templos. Que quadrinho é esse? Desculpa, é o de baixo É ali? o quinto para o sexto ali. A gente já está chegando no sexto quadrinho. Tá. E ali no quadrinho de baixo, no sexto, é uma cena de nascimento, né?
que ela está sentada numa cadeira. Essa cadeira não é qualquer cadeira, é uma cadeira onde as egípcias davam à luz, né? Porque elas davam à luz geralmente de cócoras, sentadas ou em tijolos ou em cadeiras, que eram cadeiras específicas para isso, né? E ela segura Hatshepsut nos braços. Atrás dela, a gente tem a figura de uma parteira, e na frente a gente tem o que seria a auxiliar, né? Porque a que mantém todo o ritual do nascimento é aquela que está na parte de trás. E ali são representadas figuras de divindades, né? Sustentando todo aquele momento. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor quem são as representações que aparecem e tal, porque são essas deusas, né? E posteriormente a gente tem Amon levando o Ka de Hatshepsut para ser amamentado por Hathor, né? Então a figura da deusa vaca, que é a deusa ligada à nutrição, à maternidade, né, a essa força feminina, ela dá vida para o Ka da rainha, lhe dá uma força divina, né? Que Hathor também é muito importante dentro da legitimidade da Hatshepsut, porque quando ela se mostra como um sol feminino, ela assume a forma da deusa Hathor. Ela também se legitima como aquela que foi sustentada por Hathor. E aí ela aparece também nos templos, sendo amamentada por Hathor, então quase como se ela recebesse da própria deusa a sua força vital, né? Então isso era muito importante. E por fim, na última cena, a gente tem o Ka e a própria Hatshepsut sendo apresentados aos deuses, sendo apresentados diante de Amon como o futuro faraó, né? Então ela mostra toda a sua trajetória como aquela que nasce de um faraó, de uma rainha, mas também de um deus. Então ela pega para si todas as referências, toda a legitimidade que ela podia para se colocar como uma mulher, né? E isso é necessário nesse contexto, porque, pensa só, quando você tem uma transição de legitimidade, se você tem um homem na legitimidade, já é difícil ele se justificar, o faraó se justificar frente a outros herdeiros, né? Agora, pensa se você insere nesse contexto as mulheres também, né? Então, isso acaba complicando a equação. Por isso que depois da Hatshepsut, a gente vai ter o apagamento do nome dela, né? Eles vão retirar o nome dela dos templos, né? Aí alguns dizem que teria sido Tutmose III, eu não concordo com isso, porque a gente só vai ter evidências de que o nome dela vai ser apagado das listas de reis na época dos Ramsés, né? Então, provavelmente ela foi apagada por Ramsés II. Por quê? Porque eles estavam numa época em que eles precisavam legitimar uma dinastia masculina, viril, né, guerreira, e ela era uma mulher, né, que dava toda uma ideia de uma feminilidade, por mais para os egípcios a mulher representava todo esse aspecto do cuidado. Ela podia assumir o trono e ela era importante enquanto rainha, mas para as gerações futuras, ter uma mulher que tivesse sido faraó era quase como romper a ordem de Mate naquele contexto. Então, para restabelecer essa ordem e para não complicar a passagem de legitimidade, eles vão esconder a figura dela, vão destruir, não ela enquanto indivíduo. A imagem dela enquanto indivíduo vai ser preservada, mas o seu nome de rei, né, que era o que importava, né? Então ela não podia, mas eles não vão apagar as estátuas dela ou coisa assim, eles vão simplesmente borrar o nome dela, ou às vezes botar inclusive o nome deles em cima. Então se apropriar dessas representações dela, né, posteriormente. Algo que vem acontecendo no passado até basicamente hoje em dia, né? Sempre tentando, o lado machista tentando encobrir as mulheres, né? Toda mulher numa esfera de poder passa por questões, né? Então, assim, a gente
ver isso há 3.000 anos não é algo novo. E todas as faraós que de alguma forma assumiram poder passaram por algum tipo de questão. Então, ela sabendo disso, embora ela tenha reinado por 24 anos, e quando ela desaparece, a gente não sabe muito bem o que acontece com ela, a gente não sabe se ela morreu, a gente não sabe se ela abdicou, a gente só sabe que num determinado momento o Tutmose III passa a reinar e se representar sozinho, né? Então, não se sabe o que de fato aconteceu, mas ela foi um faraó muito importante, assim, nesse contexto de governo, né? Muito, muito próspero no Egito. E aqui eu trouxe para mostrar para vocês também uma representação de um parto, né? Um parto para os egípcios ele é um ritual mágico, né? Não é uma coisa aleatória, é um momento de perigo. Se pensa, a vida ela é como a representação do sol nascendo. Se para o dia e para a noite, na passagem do dia e da noite é algo perigoso, o sol pode, por algum motivo, não nascer, e os egípcios faziam toda uma série de rituais para que o sol sempre nascesse e a vida se mantivesse na ordem de Maat. O parto não era diferente, né? O parto era um momento delicado, onde para a luz chegar na Terra, ela precisava passar por muitos perigos. E então eles faziam um círculo mágico, né? Assim, ó, que tem uma representação arqueológica, uma reconstituição de como seria um parto egípcio. Então você tem um círculo mágico que era feito com 2 varinhas, então uma varinha de dente de hipopótamo, que era associada à deusa Taweret, que é a deusa que era protetora das crianças, que regia os partos, que é a deusa hipopótamo mesmo, né? Então, o hipopótamo é um animal muito perigoso, né, gente? É um dos animais que mais matam no mundo. E ele vive dentro da água e ele é muito protetor com seus filhotes, né? Então, os egípcios, observando isso, eles consagraram essa deusa à proteção das crianças, de tal maneira que tem até um artigo aqui no Brasil que foi colocado que uma das representações da deusa Taweret é na forma de crocodilo. E aí se acredita, inclusive, que a representação da cuca, do Monteiro Lobato, seria uma forma de representar um animal próximo a Taweret, né? Dentro dessas canções antigas que vieram lá de Portugal até o Brasil, que ela seria vamos dizer assim, essa figura dessa divindade egípcia que passou para a mitologia de Portugal e que lá foi transmutada, né, e virou uma bruxa, né? Uma bruxa malvada, mas que fala lá na musiquinha que é para ela vir pegar as crianças, né? Então é muito engraçado, porque talvez fosse algo associado à proteção da criança e depois virou a figura da bruxa malvada que vem pegar a criança na cantiga infantil. Então é como essas tradições vão passando pela cultura e a gente não sabe rastrear de onde elas vêm. Então você fazia esse círculo mágico e havia uma outra varinha, que era uma varinha ligada a uma serpente, uma espécie de uma serpente de bronze, e elas iam cantando canções, né? Esse círculo mágico ele é importante não só pela questão de manter a energia do ritual, mas também porque é uma forma de você isolar uma área onde você não tem infecções, né? Era a forma que eles tinham de não produzir infecções por algum tipo de pessoa que tivesse passado por esse local e tudo mais. E junto com esses partos, né, eram colocadas desse círculo eram colocadas representações da deusa Hathor, que são aquelas estacas de madeira, né? E a mulher, ela era posicionada, sentada, em 4 tijolos. Aí essa representação é bem equivocada, porque duvido muito que ela fosse dar à luz, né, com os pés em cima dos tijolos, é meio absurdo. Provavelmente ela estava sentada nesses tijolos, ou sentada numa cadeira de parto. E esses tijolos, eles são todos adornados com textos mágicos, né, representações do nascimento, com deusas,
com figuras para garantir o parto. Então, era tudo ricamente elaborado para que nada desse errado, né? Cada uma das parteiras, dentro desse contexto, é a representação de uma divindade. Então, a gente tem Ísis, a gente tem Hathor, a gente tem Meskhmet, que é uma deusa gata, a gente tem a deusa Amut, e essas deusas, elas são associadas a esse momento de parto, e elas vão auxiliar que a criança nasça. Então, a parteira encarna a figura da deusa. É. E durante esse momento também uma sacerdotisa, um sacerdote vestido de Bes, ele percorria também o local, passando incensos, recitando encantamentos e tudo mais. E quando a criança nascia, a primeira coisa era a mãe dar o nome para a criança, né? Ela tinha que dizer esse nome, era esse nome só a mãe e a criança sabiam, então ninguém mais ia conhecer esse nome. E o segundo nome, que é o nome que ela iria ser chamada, né? Então ela tem um nome secreto, que é dado no nascimento. E ela era colocada em cima desses tijolos, ou diretamente no chão, logo que ela nascia. Então ele é entregue à terra, né? A criança nasce e ela é colocada na terra. Hoje em dia seria uma loucura fazer isso, né? A criança nascer e você botar a criança no chão. Nossa, vai matar a criança, meu Deus. Mas para os egípcios era um gesto simbólico de que a primeira mãe que você tinha era a terra, né? Era a grande mãe natureza, né? Então eles colocavam a criança em contato no chão, nesses tijolinhos. E aí eu coloquei uma imagem, né, dessas deusas. E outra coisa importante é que em todo local onde estava acontecendo o parto, geralmente tinham gatos. Porque o gato, ele é o protetor, ele é associado à saúde, ele é associado à proteção das crianças, né, a deusa Bastet. Então, sempre que havia um ritual desses, era colocado um gato. Até para que, de alguma maneira, mágica, ritual, o gato também absorvesse as dores da parturiente. Então, acho que é muito a forma dos egípcios dizerem, né, aquilo que a gente sabe quando a gente está, às vezes, ruim, o gato vem e deita em cima da gente. Então, eles, sabendo disso, colocavam os gatinhos lá junto com as mulheres. Que fantástico. Gabi, deixa eu perguntar, qual que era mesmo o nome daquela deusa que você falou que era um crocodilo? A deusa que é crocodilo é a deusa Taweret. Eu tenho uma imagem dela aqui, peraí. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó, ela é um hipopótamo. Ela é um hipopótamo, só que nas formas mais antigas dela, as primeiras formas que ela foi representada, ela era representada como uma deusa crocodilo com cabelos dourados. Então, isso é muito engraçado, porque a figura dessa divindade ela vai sendo modificada ao longo da história do Egito. Depois ela vai virar um hipopótamo, mas as primeiras representações dela são em forma de crocodilo. É um crocodilo com um cabelo. Eu acho que eu não tenho nenhuma imagem dessa aqui, mas eu tinha. Peraí, eu não sei mais. Eu lembrava de Sobek, né? Se eu não me engano, que era um crocodilo. Sim, Sobek também. Só que os deuses egípcios, eles às vezes são representados em formas diferentes, né? Ele pode ser representado na forma comum que a gente conhece por exemplo, Tote, né? Tote tem a sua representação como metade ibis, metade pessoa, né? Metade humano. Mas ele também pode ser representado como um macaco, como um babuíno. Ou, às vezes, ele é representado todo como um ibis. Sim, então, verdade. isso vai mudando, né? Depende do contexto. Muito legal. Então, gente, eu acho que eu encerrei. Você faltou explicar aquelas deusas que estão naquele cartãozinho amarelo ali de baixo. Você falou que ia explicar depois. Sim, essas deusas associadas ao parto, né? Então, a gente tem ali a representação de Tauret em forma de crocodilo. A gente tem Na realidade, essas divindades aqui, elas não são muito... Tem as representações do Nilo, mas elas não são muito as divindades específicas associadas ao parto.
tem um outro desenho que aparece as 4 deusas, que são essas 4 que eu citei. Eu não trouxe nenhuma representação delas aqui, mas elas estão naqueles tijolinhos ali. Pois é, eu não trouxe. Mas eu posso mostrar para vocês depois. Aquela representação daquelas de joelho com a mão levantada quer dizer 1 milhão. Então, Sim. Volta ali. Qual que é? Tá ali. Ó, aqui é 1 milhão e aqui é anos, que quer Não, dizer... espera um pouquinho aonde, Thomas, só para... eu estou mexendo no meu mouse aqui. É ali onde está o parto, onde ela está recebendo a criança. Tá vendo no parto o segundo slide da parte de baixo, da esquerda para a direita? Isso. Então, ali tem, na cena de cima, embaixo, as deusas aqui recebendo. Então, assim, elas estão assim com o braço cruzado, que representa o horizonte, né? Representa o nascer e o se pôr, né? O nascer e morrer, que é continuidade, um segue o outro. E aqui nós temos espelhado o hieróglifo de 1 milhão, que é esse de joelho com os 2 braços levantados. Isso quer dizer 1 milhão. Em cima a gente tem, na cabeça desses 1 milhão, Rempete, que quer dizer ano. Então está dizendo milhões de anos. Como tem um na frente do outro, é plural, então é milhões de anos. E aí a cruzante no meio, ali em cima, no topo, é Jed, que significa, na verdade, vida e estabilidade. Então, vida e estabilidade por milhões de anos. Por milhões. Exatamente o que está escrito. Meu, sensacional. Alguém no chat... Pode falar. Eu vou parar de compartilhar aqui com vocês. Peraí. E um detalhe, naquele último slide lá, tá o Deus Ptah apresentando ela, né? Agora eu tenho que olhar, peraí. Não. Assim, o Deus Ptah com ela na mão, mas ela tá em frente aos deuses ali, né? Sim, o Deus Ptah é o Deus criador, né? O Deus que cria o cosmos, é um Deus demiurgo. Então, ela está sendo apresentada por ninguém menos do que o Criador. Que bacana. Alguém no chat tem alguma pergunta? Vanessa, tem alguma coisa? Nossa, eu estou extasiada aqui com tanta informação. E os detalhes, né, do nascimento, desse nascimento sagrado. Nossa, eu nunca tinha lido nada sobre isso. É incrível. Eu não sei nem o que perguntar, gente. A minha cabeça Ela foi explodiu tão detalhista na descrição do nascimento. Eu achei muito legal a correlação com o anjo, né? A anunciação de Maria, porque parece que a história começa aqui para nós, né? No Ocidente. Parece que é uma coisa que o cristianismo veio a partir daí, né? Mas aí quando você volta e começa a ver a história anterior a isso, é inegável fazer essas correlações, né? Muito legal. A minha cabeça explodiu na questão do anjo lá relacionado com Tote e também dessa questão dos hebreus no egípcio, que eu já até cheguei a fazer palestra lá na Tom, né, e falando aquela história que todo mundo conhece, eles foram para lá, depois foram expulsos, aquela coisa toda, e a gente de repente vai ver que historicamente isso pode não ter acontecido, né? Olha, Gabi, eu tentei resumir ao máximo, assim, eu tirei muita coisa, tirei muita imagem, porque é um tema, assim, que você começa a mostrar as minúcias, né? E até nem citei que tem outros casos de nascimentos divinos no Egito depois da Hatshepsut, né? A gente tem um conto egípcio, que é o conto Khufu e os Magos, onde fala do nascimento dos 3 herdeiros da quinta dinastia. Então, vai contar toda a história. E aí é muito legal, porque a gente tem uma narrativa de parto engraçadíssima, porque é o pai chegando aí diz assim que ele tá com as tangas afrouxadas, porque ele tá nervoso, e ele vai ter os filhos, e a mulher dele tá grávida de 3 filhos. Então, é uma coisa muito doida, assim. E aí fica toda essa história, né? E aí, uma das coisas que a gente descobre, analisando esse texto, é que o próprio ato de você afrouxar a roupa, afrouxar os cabelos, né? Isso era uma forma de soltar, uma forma mágica de você deixar fluir, porque o parto é esse ato de soltar, né?
Então, eles soltavam os cabelos das mulheres e afrouxavam as roupas, né, para que tudo soltasse, né, para que aquilo fluísse. Então, é interessantíssimo, assim, esses cuidados, essas coisas, assim, que são muito específicas da tradição egípcia, né? E quando a gente analisa o Egito, né, começa a catar, aprender certas coisas, você começa a perceber, assim, semelhanças, né, com tradições posteriores, assim. E você pensa, será que eles tiraram isso daqui? Será que eles tiraram isso de lá? Sim. E a história das outras faraós mulheres, também existe essa validação, que se cria ainda também essa mitologia, é diferente para as outras ou é mais ou menos parecida? Cada caso, assim, foi um caso muito específico, né? A gente tem, por exemplo, casos de faraós que foram quase para a guerra para poder se garantir e que vão assumir o trono egípcio em um contexto muito turbulento e que vão governar por pouco tempo. Então, cada caso de uma faraó, ele é muito, muito relativo àquele momento. A gente tem, por exemplo, o caso de Nefertiti, que é considerada uma faraó também, que vai governar junto com Akhenaton, e que tem toda uma discussão se ela de fato assumiu o trono ou se não, né? Então, ela vai ser, né, consagrada como faraó pelo próprio faraó, então ela vai reinar junto, né? Então, são casos e casos específicos, né? E cada história daria um livro muito grande. O problema das faraós mulheres é que a gente tem pouca fonte sobre elas. Porque toda vez que uma mulher assumia o trono, era quase como se ela estivesse rompendo com a ordem. Então, ela vai ser ocultada, né? Ela não vai estar nas listas de reis. Então, para você saber que era uma mulher, é uma guerra, é uma discussão, assim, muito grande. No caso da Hatshepsut, ela foi esperta, ela se mostrou lá como faraó e botou toda a roupa de mulher, ela quis mostrar que ela era mulher, fez questão. Isso é interessante. Já a Nefertiti não se veste com aquela figura, né, masculina, com a barba, com os instrumentos de Osíris. Não... Então, a questão que a gente não sabe se ela realmente foi faraó é que quando ela assume o reino, ela vai mudar de nome. E aí, na representação que a gente tem, ela tá com os atributos masculinos. Então, tem toda tem pesquisadores que vão defender que ela, de fato, assumiu o trono, e tem pesquisadores que vão dizer que não, né? Porque você pode contestar, né? Porque ela vai mudar o nome, ela vai se mostrar de outra maneira, né? E outros vão dizer que poderia ter sido uma das filhas dela. A gente não sabe, né? A gente não tem certeza, mas eu acredito que muito provavelmente foi ela e que ela se representa, porque quando uma mulher se representa como faraó, ela tem que assumir os atributos masculinos, porque são os atributos de faraó. Aí não é um caso de ser homem ou ser mulher, é os atributos do faraó. É aquilo que o faraó tinha que usar para manter a Maat. Então, nos rituais, era indumentária, né? Uhum. Vamos supor, assim, que pensa uma mulher entrar num ritual masculino, que só vai homens, e vai presidir o ritual. Ela vai ter que usar as roupas, né? Vai ter que adaptar para ela, né? Então, da forma que for. Uau, muito bom. Meu, que fantástico. Tem uma coisa importante, quero complementar aqui. A Gabi falou que provavelmente quem tentou apagar a imagem da Hatshepsut foi o Ramsés II. Mas tem um porquê, vamos entender a cronologia. Então, depois que sai a Hatshepsut, a gente não sabe qual foi o fim dela, se ela morreu ou se ela transferiu o poder. O Tutmose III, ele vira um faraó gigantesco, expansionista, ele chega até o rio Eufrates, no Iraque, em termos militares, ele conquista muito, o Egito expande muito, inclusive ele egiptianiza a Palestina, ou seja, a cultura egípcia não é só você controlar o território, é egiptianizar. Então, quando os arqueólogos escavam a faixa da época de Tutmose III, eles veem que os palestinos, a elite palestina, ia ser educado no Egito para voltar ali cultuando os deuses egípcios, seguindo as tradições egípcias, falando egípcio. É como hoje manda o pessoal para Harvard, né? Tipo isso. Então, depois, o que vai ter? Nós temos
Amenhotep, aí vem a sequência dos Amenhoteps, né? Aí o Amenhotep III, ele meio que continuou o legado de Tutmose III, só que ele era mais diplomático, ele é um cara dos acordos ali com os reis. E aí o filho dele, Amenhotep IV, vai ser o Akhenaton. Aí o Akhenaton bota o Egito no caos. O Egito fica, o caos total, guerra religiosa. O Egito, numa época que estava próspero, estava super expansivo, o Akhenaton leva lá o Egito uma Que guerra vão para civil. mar essa época. Exatamente. Aí vem a Nefertiti, que no caso, né, então, existe uma polêmica, porque é o seguinte, depois que o Akhenaton chega um determinado período que ele para de representar a Nefertiti e ele começa a representar uma outra esposa. Só que aí você tem uma coisa meio obscura, se você tem uma corregência, se você tem uma transmissão, então fica uma coisa muito em aberta, que a gente não tem exatamente a certeza de como é. E tem todo um debate aí do pessoal aí que segue essa questão. Mas aí vem o Tutankhamon e ele põe ordem na casa. Não o Tutankhamon tinha 9 anos de idade. Os generais que colocaram ele no poder vêm, fecha essa história, fala, acabou essa história de Amarna, estão reabertos todos os templos, e aí tem o documento que é a Estela da Restauração. E aí o Tutankhamon morre muito cedo, e aí nós temos ali o Ai, que é um sumo sacerdote, na verdade provavelmente ele era o pai da Nefertiti, ele era da região de Acme, já era um senhor, então, de idade. Se a Nefertiti já tinha morrido, já tinha vindo o Tutankhamon e o Ai, se ele realmente for o pai da Nefertiti, né, ele já é um ancião. Então, ele governa pouco, e depois vem o general Horemheb. O general Horemheb, ele vai fazer uma transição da seguinte forma. Ele vai nomear um general mais novo do que ele para poder substituí-lo. E quem que é? Ramsés I. Aí, Ramsés I, ele vai ter um reinado meio curto e vai assumir logo o filho dele, que é Sete I, que vai governar por um bom tempo e é o pai de Ramsés II. Então, o que tem nesse período? Aqui já é a 19ª dinastia. O Ramsés II, ele vai limpar da memória todos os reis considerados problemáticos. Então, quem ele vai tirar? Ele vai tirar a Nefertiti, vai tirar o Akhenaton, vai tirar o Tutankhamon, vai tirar o Ai e só vai manter o Horemheb porque foi o cara que passou a dinastia para eles. Então termina em Amenhotep III e aí todos os reis de Amarna são esquecidos. E a Hatshepsut também pula. Só que tem uma coisa curiosa. No templo de Ramsés II, você tem uma cena parecida, acho que o templo é de Ramsés II ou de Sete I, Gabi, que tem uma cena parecida com a do Sete I, porque como ele não como ele vinha, veja o seguinte, o Horemheb era um general, ele não era da família real, né? Ele passa para outro general, que é o Ramsés I, que passa para um filho que também é general, que é o Ramsés que é o Sete I. Então, é uma nova dinastia que surge entre os militares. Essa dinastia que surge entre os militares precisa se legitimar. Então, o que eles fazem? Apagam a memória da Hatshepsut e usam a mesma iconografia para justificar a ascendência dele. Então, eles copiam o texto. Copiam o texto, exatamente. Copiam o texto da Hatshepsut. Uau, caramba. Que coisa. Tem uma pergunta aqui do Ramon, deixa eu ver. Ramsés II tentou apagar a imagem de vários faraós, né? Tinha algum critério ou ele só queria botar a cara dele em tudo o que era estátua que ele encontrava? Gabs, hoje você que é palestrante, eu não vou ficar respondendo. Não, ele tinha um critério, né? Ele queria passar uma imagem de uma dinastia viril, de uma dinastia guerreira. Então, todo faraó problemático ele tirava, né? Todo aquele que não correspondia à forma como eles queriam se representar, ou que não era interessante para passagem do poder deles, né, para a legitimidade da dinastia, eles tiraram, eles removeram da história. E no caso da Hatshepsut, eles vão arriscar o nomezinho dela e vão escrever o deles em cima, essas coisas assim, né, vão se apropriar das estátuas, né. Ramsés, ele vai fazer isso por todo o Egito, não só ele, como depois o Ramsés III, né, o Sete também. Então, é uma forma
eles tinham que criar uma lista de reis para reconstruir, vamos dizer, a história da sua dinastia, que era uma dinastia que estava tomando poder, né? Não era uma dinastia de herdeiros. Então, eles se reescreveram a história para benefício próprio. Uau. Só que tem uma diferença. Os Ramsés são os vencedores. A Hatshepsut, ela foi a vencedora, depois ela saiu de cena. Então, é por isso que eles escrevem essa história. Tanto que você tem uma coisa curiosa, que você entra no templo de Ramsés II, você tem a lista de reis. Você tem no Ramesseu, você tem em Abidos, que foi feito por Sete I, até já anunciando o filho dele, o Ramsés II. E aí, só que esses templos, vocês vão perguntar, mas esses templos não eram abertos ao público, não, isso era para o ritual dos sacerdotes. E quando o sacerdote ia consagrar, fazer qualquer ato mágico, religioso, associado à figura de Ramsés, o que eles faziam? Recitavam o nome de todos os faraós que antecederam ele, que davam legitimidade. Ou seja, ele é o continuador de uma longa obra. É como se ele viesse invocando esses nomes, ele vinha chamando, é isso, mais ou menos? Cara, que bacana. Vai, Gabi, a palestra é sua. Você já está falando, Ramsés é seu assunto, não é meu. Não, tá bom, é isso mesmo, né? É na verdade uma legitimação, é uma linha de legitimação, porque o que acontece? É uma dinastia nova, é uma dinastia militar, não é uma dinastia que se originou de uma casta real, não vem da realeza. A realeza fracassou. Essa era a ideia, porque você tinha uma dinastia, que é a 18ª dinastia, que também se originou como uma dinastia militar, diga-se por passagem, mas ela se legitimou historicamente. Só que ela chegou num certo momento que tudo começou a dar errado. Do Akhenaton para frente é curva para baixo. Então, o que aconteceu ali em Amarna, em termos egípcios, assim, considerando a visão dos egípcios, foi a maior tragédia que você possa imaginar. E ainda que essa dinastia conseguiu ainda se segurar por um pouco de tempo ainda. Se a gente for ver, é que o Ai e o Horemheb, eles estão na 18ª dinastia, mas eles já não são da família. O Ai talvez tenha sido por ter sido pai da Nefertiti, mas não que ele veio da família. Na verdade, foi alguém que entrou na família. E aí, essa nova dinastia, ela precisa dizer, tem algo além do sangue. Né, para ela dizer, existe um nascimento divino, existe uma representação. E aí essa questão da teogania, que foi uma criação da Hatshepsut, ela vai se prolongar. Mas tem uma outra criação da Hatshepsut, eu não sei nem se a Gabi ia falar disso, mas já que ela não deu indícios, eu vou falar. Ela foi quem fez a primeira tumba de faraó no Vale dos Reis. E depois dela, todos os faraós da 18ª, exceto Akhenaton, todos da 18ª, 19ª e 20ª dinastia vão ser sepultados no Vale dos Reis. Quer dizer, nem todos, nós temos algumas exceções aí no finzinho da 20ª dinastia e nos momentos de crise da 18ª, principalmente no período amarniano. Mas da 19ª, praticamente todos, da 20ª também. Então, o Vale dos Reis foi também uma concepção da Hatshepsut, que, na verdade, antigamente os egípcios sepultavam em pirâmides. Só que aí a Hatshepsut teve a ideia de colocar num monte que já tinha a forma de pirâmide, que é onde está o Vale dos Reis. O Monte de Kurna, que ele tem uma ponta assim na forma de pirâmide, natural. Foi construído pelo preceptor da filha dela, né, que é o Senenmut. E aí tem toda uma questão de que talvez ele fosse o amante dela, e que porque a tumba dele é construída e se encontra com a tumba dela, assim, é uma coisa bem interessante, assim. Tem assim, umas pichações da época que apresentam os dois, assim, em cenas íntimas, né? E aí também essas questões, assim, do pessoal falando, tipo, Hatshepsut tem um caso com funcionário. Mas os outros faraós, eles não faziam isso, né? Só com ela. Olha, Gabi, sensacional a tua palestra. O Egito é um negócio encantador. O Thomas também, quando veio aqui, nossa, a cabeça da gente explode, porque é um assunto muito interessante. E aí já até gostaria de deixar o convite para uma outra hora. Se você tiver mais algum assunto que você queira vir expor aqui, as portas estarão abertas.
Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos para as nossas considerações finais. Vanessa Lanaro, e aí? Nossa, eu estou encantada, Gabi. Muito obrigada, foi incrível participar aí com vocês. Thomas também, maravilhoso aqui. A gente aprende sempre mais um pouquinho, né? Eu falei na tua live que a gente não sabe nada de Egito, né? Então, assim, eu sei o meu nível de Egito é de Discovery Channel, né? Mas é isso que o Ulisses falou, é uma coisa muito encantadora, né? Tem outras civilizações que são incríveis e tal, mas o Egito, ele tá acima, né? A gente sempre se encanta. E sobre essa questão do nascimento, essa questão do feminino, é muito interessante. Eu achei incrível, né? Todo o parto, como você mostrou, deixou tudo detalhado ali. Nossa, eu só posso agradecer todo o conhecimento que você trouxe hoje para compartilhar com a gente. E vou convidar quem estiver assistindo aqui a participar do Conexão Pagã. A gente faz lives toda segunda-feira às 9 da noite e a gente fala um pouquinho sobre paganismo e bruxaria. Então, vamos lá, a gente está falando sobre esses temas aí toda segunda às 9. Obrigada, gente. Um beijo. Além disso, não tem lá o teu grupo de... Tem um grupo. A gente tem um grupo de estregoneria também, que a gente só fala de bruxaria italiana. E a gente tem encontros a cada 15 dias. Então, o próximo vai ser no dia 14 de setembro agora. É só achar a gente lá ou no Conexão ou no meu lá na Vanessa, lá no Instagram. E aí a gente adiciona vocês no grupo, é gratuito. Legal. Professor Thomas, agora que você faz parte do Boteco, já está aqui na mesa com a gente, por favor, dê suas considerações e apresente o que é o Farol de Alexandria para a gente. Legal, pessoal. Valeu, Ulisses. Valeu, Vanessa. Tamo junto aí. Parabéns, Gabi. Excelente. Deu um espetáculo, né? Então, eu trabalho já com a Gabi aí no projeto do Farol de Alexandria, já há mais de um ano que a gente tá junto nessa empreitada. Ela fez alguns vídeos que até dialogam com esse aqui. Ela fez sobre os partos, ela analisou o Deus Cônsul e o Cavaleiro da Lua. Então, ela tá meio preguiçosa aí, fazer um pouco vídeo para o Farol, né? Mas ela vai voltar a fazer, porque todo mundo gosta dos vídeos dela. E aí, eu gostaria de convidar vocês a seguir o Farol de Alexandria. A gente traz aqui vídeos sobre uma abordagem científica sobre o Antigo Egito, sobre a arqueologia brasileira, sobre a arqueologia do mundo, sobre a história da humanidade, temas históricos gerais. E a gente passa por muitos temas aqui que a galera do ocultismo sempre se interessa. Então, só que a gente procura dar uma abordagem muito mais histórica, muito mais científica do que propriamente uma abordagem mítica, mística, apesar da gente explicar do ponto de vista literário, do ponto de vista da tradição, todos esses mitos e o quanto eles são importantes aí como uma base para a gente entender tudo isso. Queria convidar vocês a assistirem o curso que eu dei agora pela USP, chamado a Arqueologia das Pirâmides do Egito. Foi um curso de extensão universitária e eu deixei eles disponíveis no Farol de Alexandria. Então, eu explico tudo ali, como é que é todo o processo da arqueologia, como é que a gente estuda a arqueologia das pirâmides do Egito, qual o simbolismo mágico. Eu acho que a galera aqui do ocultismo vai gostar muito da segunda aula, que chama a solarização da religião faraônica, que a gente explica a ascensão do culto solar na época das pirâmides e por que as pirâmides se relacionam tanto assim com o Sol. Então, assistam esse vídeo agora, esses vídeos do curso estão bombando, muita gente assistindo, muita gente se interessando. E a Gabi, ela tem contribuído aí muito e, como vocês podem ver aqui, ela tem um grande potencial aí como comunicadora. Ela precisa só fazer mais vídeo. É só isso que a gente quer, porque a gente gosta do que ela faz. Valeu, pessoal. Então, esse é o Thomas, ele me escraviza, como vocês podem ver. Mentira. Não, os egípcios não tinham escravos, mas... né? Enfim. Eu tô brincando, gente. Gabi, e quem assistiu esse vídeo e quiser te procurar, como é que as pessoas te acham? Você tem Instagram, alguma coisa que você queira compartilhar? Algum canal, alguma coisa? Geralmente quem responde nas redes do Farol de Alexandria sou eu, então se alguém quiser falar comigo, pode me mandar mensagem lá.
e pelo Facebook, pelo Instagram, né, farol.de.alexandria, né, e geralmente eu também, a gente tem os grupos do WhatsApp, a gente tem todas as coisas lá, então vocês podem me mandar mensagem, né, tem contato, e-mail do Farol no YouTube, enfim. Não, legal. E eu vou conversar com o Marcelo, os links para o Farol de Alexandria e esses demais que vocês quiserem colocar vão ficar juntos embaixo aqui desse vídeo lá no YouTube. Gabi, olha, sem palavras para te agradecer. Tem uma coisa que a gente fala aqui no Mayhem que a gente chama da maldição do Mayhem, porque cada entrevistado que vem aqui fala sobre um tema e a gente se encanta e a gente quer buscar mais, quer estudar mais sobre aquilo. Na última quinta-feira teve alguém falando sobre astrologia, foi a mesma coisa, agora você falando para o Egito, então a gente sofre aqui, porque a gente ouve, quer se aprofundar, quer conhecer mais. Bom, pessoal, para quem ficou até aqui, se inscreva no canal, né, aqui no Projeto Mayhem, para você ter conteúdos iguais a esse. Aqui nós temos mais de 350 vídeos de todos os temas possíveis, já teve vídeo com o professor Thomas, já teve outros vídeos também sobre o Egito. Então, se inscrevam no canal e acompanhem o que nós temos aqui de conteúdo. Além do Projeto Mayhem, esse grupo é formado por outros grupos, né, de estudos. Nós temos o enoquiano.com.br, que é um grupo que ensina magia enoquiana gratuitamente. É só entrar lá, cair no grupo de WhatsApp e vocês vão ter acesso lá a uma série de materiais para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre magia angelical. Temos também a Eclésia Babylon, que não está aqui hoje, mas é uma igreja com fundo telêmico. O site deles é eclesiababylon.net. É um negócio muito bacana para quem quer aprender um pouco da filosofia de Telemann e sobre Aleister Crowley. E fora isso, o nosso, não menos importante, mas o nosso último querido Morte Súbita, que não está aqui hoje, que é um blog onde você tem mais de 10 mil assuntos, temas, sobre todos os assuntos que você puder imaginar, e com certeza você vai encontrar muita coisa sobre o Egito lá. Então é isso, pessoal. Então aí o jabá de todo mundo. Espero que eu tenha cumprido aqui o papel de host final aqui, que o Marcelo precisou sair. E nós terminamos aqui. Até o próximo Bate-Papo Mayhem, galera. Um abraço a todos. Muito obrigada. Tchau.